Versículo 36, aliás, 3 versículos, o 36, o 37 e o 38, amém? Colocou o carro? Beleza? Evangelho segundo escreveu Jesus, aliás, segundo Evangelho segundo Jesus, né? Que escreveu São Lucas, o doutor Lucas, no capítulo 2. Vamos ler os versículos 36 até o 38, amém? Estamos em uma série de sermões intitulada Honrai-vos, e nós estamos vendo alguns personagens bíblicos honrados por Jesus em sua trajetória. E hoje nós vamos falar de uma senhorinha. Domingo passado nós falamos de um bom velhinho que não era o Papai Noel, que foi honrado por Jesus, e hoje nós vamos falar de uma senhora chamada Ana, que foi honrada por Jesus, amém? Quem não achou, irmãos, pode acompanhar comigo aqui no telão, em nome de Jesus. Estava ali a profetisa Ana, repita comigo, a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Próximo. E era viúva de quase 84 anos. Repita comigo assim, de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Pai, eu te louvo por essa palavra que o Senhor tem colocado aos nossos corações para meditar com a tua igreja nessa noite. Quero te pedir a unção do teu Santo Espírito, Senhor, para que eu possa, inspirado por ti, falar daquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Dia 8 de março se comemora o dia do quê, irmãos? O dia da mulher. E veio a calhar que nessa série de sermões que nós estamos conversando aqui, o sermão do domingo hoje fala sobre uma mulher. E essa mulher, quem já viu aquele ditado? Estava no lugar certo e na hora certa. Alguém já ouviu esse ditado? Essa mulher, ela estava no lugar certo e na hora certa. Ela estava no templo exatamente no momento em que Jesus foi levado por José e Maria para ser apresentado. Ela estava ali no templo naquele momento. E ela recebe a honra de ser uma das primeiras a ver o Messias, o Filho de Deus. E por que uma das primeiras? Porque nós já vimos que antes dela ver o menino, os pastores de ovelhas já tinham visto. E Simeão, como nós vimos semana passada, ele apresenta Jesus. Mas agora Ana, ela vai ver a salvação. E ela é interessante que ao ver Jesus, ela reconhece que não era um simples bebê, não era um bebê comum, mas se tratava do Filho de Deus. Ela reconhece que o menino que nascia e que estava no templo agora para ser apresentado era o Filho de Deus. E ela vai louvar a Deus por conta disso. E estudando a vida de Ana, eu descobri aqui algumas características importantes na vida dela, que nós precisamos replicar para as nossas vidas. Afinal de contas, a nossa regra de fé é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E eu quero ser bem breve, porque nós ainda vamos participar da ceia, em listar
apenas 3 características muito interessantes que eu descobri em Ana e que a igreja do Senhor Jesus precisa carregar, precisa ter. O texto em apreço, ele nos demonstra essas características que precisam ser replicadas. Em primeiro lugar, Ana, no versículo 37, nós vamos entender que ela era uma mulher de fibra. Repita comigo, ela era uma mulher de fibra. Olha o que diz o versículo 37. Era viúva de quase 84 anos de idade. O primeiro problema aqui dessa senhora é que ela era viúva. Naquele tempo, a viuvez era um problema. As pessoas olhavam para a viúva com um olhar de condenação, como se ela estivesse pagando um alto preço por algo que ela houvesse cometido. E isso era cultural, não há nada de espiritual nisso, isso é cultural, e a cultura daquele tempo era assim. Ela era viúva, ela viveu com seu marido durante 7 anos e agora ela enfrenta a viuvez. Mas o fato das pessoas olharem torto para ela, talvez o fato das pessoas falarem mal dela, não deixa essa mulher cabisbaixa, não deixa essa mulher deprimida. Pelo contrário, a Bíblia diz que ela estava no templo. O segundo ponto que fala sobre essa mulher é que essa mulher tinha a idade de 84 anos de idade. E mesmo ela estando com 84 anos de idade, ela estava disposta. Ela tinha disposição e ela não se afastava do templo. Talvez a gente pense, eu sou muito novo para assumir algum tipo de compromisso com o Senhor Jesus. Ou alguém pensa, eu sou muito velho para assumir um compromisso com o Senhor Jesus. Essa mulher, ela não era nova, ela tinha 84 anos de idade. Se nós olharmos para a Bíblia, o próprio Simeão também era um ancião. Se nós voltarmos no Antigo Testamento, nós vemos Moisés começando o seu ministério. O Joel bem pregou na quinta-feira aqui, com 80 anos de idade. Os primeiros 40 anos de Moisés, ele passa no Egito, sendo educado com os costumes dos egípcios. Os segundo 40 anos de Moisés, ele passa trabalhando como pastor de ovelhas para o seu sogro. Mas quando Moisés chega na idade de 80 anos, ele está levando as ovelhas para pastorear, presbítero Joel, e ele olha e vê uma sarça. E a sarça não parava de queimar. Só que o interessante é que a sarça, presbítero Gerson, queimava, mas não se consumia. Então ele olha para aquela sarça, e quando ele olha para aquela sarça, ele ouve uma voz que diz: Moisés, tira a sandália do seu pé, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. A partir daquele momento começa um diálogo entre Deus e Moisés recebe uma chamada. E a chamada de Moisés não era nada simples, porque Moisés teria que ir até o seu povo e falar tudo o que Deus havia lhe ordenado. E o que Deus ordena para Moisés falar era algo pesadíssimo. Moisés, ele ia se levantar contra um sistema. Moisés ia se levantar contra a nação mais forte que existia em toda a terra. E sabe quantos anos ele tinha? 80 anos de idade. Mesmo assim, ele estava disposto. E hoje, irmãos, nós vemos na nossa sociedade que quantos jovens, até mesmo, não estão dispostos, não têm disposição para nada, não sai do lugar, cansaço, está cansado de tanta coisa,
achar, eu não tenho tempo para fazer as coisas de Deus, mas para fazer as outras coisas, ele arruma todo tipo de tempo. E a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes, quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em casa para orar ou para ler, bate um desânimo, e vem um sono, e a gente fala: não consigo mais fazer a obra de Deus, eu não consigo ler, eu não consigo estudar a palavra. Mas essa mulher, ela tinha 84 anos, aposto que ela tinha uma bengala, estava com a bengalinha, mas mesmo assim ela estava disposta. Senhoras e senhores, jovens e velhos, crianças e adultos, independente da sua idade, Deus te chamou para algo, e o Senhor tem compromisso com aqueles que são compromissados, com aqueles que se dispõem a fazer a sua obra. A obra do Senhor não é fácil, mas ela é necessária. Essa mulher, ela era viúva de quase 84 anos de idade, mas ela não se afastava do templo. O segundo ponto dessa mensagem é que ela era uma mulher de compromisso. Repita comigo: ela era uma mulher de compromisso. Eu estou falando mulher aqui, irmãos, porque a nossa personagem é uma mulher, mas tudo que eu estou falando aqui se aplica para o homem e para a mulher, porque essas características nós precisamos ter em nós também. A Bíblia diz que ela não se afastava do templo. Presta atenção em algo: você não precisa morar na igreja, você não precisa bater cartão todo dia na igreja. Tem gente que acha que ser crente é ele estar de segunda a segunda dentro da igreja, e não é isso. Você precisa ser igreja, você precisa ser igreja aonde você está. É por isso que a nossa carga de cultos aqui não é tão grande. Nós temos culto na quinta-feira e nós temos culto no domingo. Eventualmente, como vai ser sábado agora, nós vamos ter um culto dos jovens, mas são cultos esporádicos, para que você tenha tempo com a sua casa, com a sua família. Terça-feira, o pastor abre a igreja para dar aula de violão e depois oração, mas ninguém é obrigado a vir. Você vem, se você sente no seu coração de orar, de buscar, de estar aqui, ou se você quer buscar na sua casa, não tem problema. Você não precisa morar na igreja, você não precisa estar o tempo todo dentro da igreja, mas você precisa ter um compromisso com a obra de Deus. Você precisa ter compromisso com a casa de Deus. Pelo menos uma vez na semana você precisa tirar um tempo e dizer: eu vou à casa do Senhor para adorar. Talvez a sua semana toda é puxada, e eu entendo isso. E eu jamais vou ficar bravo com você porque você não veio numa quinta-feira ou numa terça-feira, jamais. Todos nós temos uma carga pesada, e é bom que você viesse, mas se você não vem, não tem problema. Mas no domingo, você precisa amanhecer e dizer: é o dia do Senhor, eu preciso estar na casa de Deus. Se todos os membros dessa igreja estivessem aqui no domingo, não teria cadeira suficiente. Hoje já não teria mais cadeira suficiente. O que Ana fazia? Ela não se afastava do templo. O que tem comido o nosso tempo? O que tem roubado o nosso tempo e nos tirado do templo? Pastor, eu sou o templo. Você é o templo, mas você precisa ter comunhão com seus irmãos. Você precisa ter vivência com seus irmãos. Essa mulher tinha 84 anos de idade. Eu aposto que ela não tinha carro. Essa mulher tinha 84 anos de idade. Eu tenho certeza que ela tinha varizes nas pernas, tinha dores nas pernas, mas ela estava no templo. Ela estava ali esperando algo.
ela tinha um compromisso com Deus. Você precisa tirar um tempo para Deus. A semana nossa, irmãos, é corrida demais. Nós temos uma correria, a semana toda é cheia de coisa para fazer, mas acorda de manhã no domingo e diz: hoje eu separei para adorar a Deus. Tem gente que critica os adventistas do sétimo dia porque eles param no sábado e não faz nada. Eu não critico, irmãos, embora eles pensem que isso leva eles para o céu, ficar um dia sem fazer nada e tal. Não tem nada a ver. Só que a reverência que eles têm no sábado, nós deveríamos ter no domingo. Nós deveríamos ter no dia do Senhor, no dia da ressurreição. E tirar o dia e dizer: hoje eu vou descansar. Hoje eu vou estar na presença do meu Deus. Hoje eu tenho um compromisso com o Senhor e nada vai me tirar do meu compromisso. Ah, mas chegou um parente, você fala: irmão, fica aqui em casa, a geladeira está ali, a televisão está aqui, eu vou cultuar ao Senhor. Deixa ele lá e vem para adorar a Deus. Lógico que tem dia que não vai dar para fazer, faz pessoa que você vê há 1000 anos, aí vem, recebe ele, não seja também fanático, mas na maioria dos dias não tem ninguém na nossa casa no domingo. Pastor, mas eu não posso porque tenho um compromisso. Pelo menos uma vez na semana você precisa se alimentar da palavra de Deus. Não fique, irmãos, 1 mês, 2 sem vir na igreja. Ela não se afastava do templo. Ela não se afastava do templo. Você precisa se alimentar de Deus, se alimentar da palavra. Você precisa se alimentar de orar, de buscar a Deus. Pastor, mas essas palavras são tão duras. Irmãos, eu não sou animador de plateia. Eu já fui, já preguei para multidões e eu gostava de ver o povo pulando nas cadeiras. Tinha até frases ensaiadas que quando eu falava eu sabia que os irmãos iam pular. Mas isso não mudava a vida de ninguém. Eu preciso pregar a verdade das Escrituras, porque eu tenho um compromisso com Deus, e um dia eu vou prestar conta diante do meu Senhor, o rebanho que Ele colocou em minhas mãos. Nós precisamos ter compromisso com a sua casa, compromisso com aquilo que Ele nos chamou para fazer. Terceiro ponto, e eu encerro o nosso sermão nessa noite. Essa mulher era uma mulher que cuidava da sua vida espiritual. Esse é o terceiro ponto. Ela era uma mulher que cuidava da sua vida espiritual. Olha o que diz o texto ainda no versículo 37. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e essa mulher, ela tinha um compromisso com a sua vida espiritual. Irmãos, o quanto nós temos orado? E quando eu digo nós, eu estou dizendo nós, eu estou me incluindo nisso. Eu poderia orar mais. Você poderia orar mais. Os nossos corações precisam estar em chamas. Você sabe que às vezes o Senhor me cobra orar mais. Às vezes o Senhor me cobra jejuar mais. E quando eu olho para essa senhorinha aqui, eu fico com vergonha, porque ela tinha 84 anos e ela estava sempre em oração, e ela estava sempre em jejum. Ela buscava Deus, ela buscava um relacionamento com Deus. Aleluia. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, mas nós precisamos cuidar do nosso espírito. E como é que nós cuidamos do nosso espírito? Quando nós estamos em uma vida de santidade, uma vida de oração e uma vida de jejum. Você quer ver resultados na sua vida espiritual? Comece a orar, comece a jejuar. Você vai ver que o céu vai se abrir. Nosso problema é que às vezes a gente pensa em apenas resultados materiais.
E às vezes Deus não gera resultados materiais, mas Ele gera resultados espirituais. E para obter resultados espirituais é necessário viver uma vida de jejum e oração. Intimidade gera intimidade. Você quer ter intimidade com o Espírito Santo? Relacione-se com Ele. Você quer ter intimidade e falar: por que o Senhor às vezes não me mostra nada? Será que nós temos parado para ouvir a Deus? Às vezes você vai orar e ninguém está ouvindo você orar, mas você está ali parado em espírito, pensando. Enquanto você está pensando, Deus está revelando algo ao seu espírito. Isso é se relacionar com Deus. Essa mulher, ela vivia em oração, ela vivia em jejum, até que um dia, o que ela orava e o que ela jejuava aconteceu. Porque ela orava, ela jejuava para que ela visse a consolação de Israel. E Jesus entra no templo e ela está lá esperando. Ela está no lugar certo e na hora certa. Aleluia! Aonde nós estamos? Aleluia! Onde nós estamos em Deus? O Senhor tem falado algo ao meu coração nesses últimos dias. O Senhor tem me falado de coração em chamas. O Senhor tem me falado de coração em chamas. E um coração em chama, ele queima. Mas para esse coração queimar, ele precisa estar na presença de Deus. Aleluia, aleluia. Quando nós entramos na presença de Deus, há uma mudança na nossa vida. Isaías, ele fala ao Senhor assim: ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas no ano que morreu o rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Aleluia. E os serafins sobrevoavam sobre o trono. E eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os seus pés, com 2 cobriam as sua face, e com 2 voavam por sobre o trono. E eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías contemplava essa visão, ele viu que os umbrais da porta chacoalhavam, e ele ouve uma voz de um anjo que pega com a tenaz uma brasa tirada do altar do Senhor e toca nos lábios de Isaías. Então os lábios impuros dele se transformam em um lábio de um profeta. Lábios em chamas. Deus nos chama para ser profetas. Deus nos chama para encandecer, incendiar os nossos lábios com a palavra de Deus. Oh, aleluia! O Senhor nos chama para ter uma intimidade com Ele. O Senhor nos chama para estar perto dEle. Oh, aleluia! Ele está nos chamando, dizendo: venha para a oração, venha para o jejum, se achegue a mim, porque eu vou te incendiar. Aleluia! Aleluia! O Senhor conta com guerreiros e guerreiras. O Senhor não está preocupado com a força do seu braço, porque aquela mulher de 84 anos de idade, ela não tinha força no seu braço e nem nas suas pernas, mas ela tinha um coração em chamas. E o Senhor está olhando para o seu coração, se ele está em chamas essa noite. Aleluia! Quando o nosso coração está em chamas, nós não vemos a hora de estar na presença dEle. Quando o nosso coração está em chamas, nós acordamos de manhã dizendo: será que hoje tem culto? Tomara que não chova, para que todos os meus irmãos estejam lá, para a gente glorificar a Deus e cantar louvores ao Senhor. Isso é resultado de um coração em chamas. Oh, aleluia! Eu oro para que o Senhor incendeie o seu coração nessa noite. Aleluia, aleluia. Avivamento, irmãos, avivamento não é apenas as pessoas pulando e falando um monte de bobagens. Avivamento é um coração em chamas para Deus. É o amor pelo fraco, é o amor pelo órfão e para a viúva, é pregar a palavra sem segundas intenções.
Nós não pregamos a palavra por dinheiro, nós não pregamos a palavra por conta daquilo que nós recebemos por conta disso, nós pregamos a palavra por amor de Jesus. Quando Jesus chegou lá no poço, lá em Samaria, que ele encontrou a mulher samaritana e ele olhou para ela, ele não se importou com o que os seus discípulos iam dizer, ele não se importou com o que a sociedade ia dizer. Ele senta no poço, ele olha para ela e ele pede: mulher, me dê um pouco de água. E ela diz assim: como pode, tu sendo um homem judeu, pedir água para mim que sou uma mulher samaritana? Não é o costume. Jesus olha para ela e dá um suspiro e diz: ah, mulher, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu me pediria água, e eu te daria uma água que quem dela bebe jamais torna a ter sede. Aliás, quem bebe da água que eu dou, brota uma fonte de água eterna. Glória a Deus. Ela olha para ele sem entender nada e diz: da onde é essa água, Jesus? Da onde é essa água? Aí ele continua a conversa e ele diz para ela assim: vai chamar o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus disse bem, mulher, teve 5, mas o que tens agora não é teu. Então ela olhou e falou: eu vejo que tu és um profeta. Ele disse: sim, eu sou o Messias. Aquela mulher era desprezada pela sociedade. Ela ia tirar água em outro horário, porque as mulheres da cidade não queriam ir no mesmo tempo que ela. Só que quando Jesus olhou para ela, o coração dela ficou em chamas. Aleluia! E ela saiu de lá daquele poço, correu para a cidade e começou a anunciar, dizendo: aquele homem que está lá no poço, ele falou tudo o que eu fiz, e ele mudou a minha vida, e ele pode mudar a vida de todos que aqui estão. Ela teve o coração dela incendiado, Joel, e quando ela teve o coração dela incendiado, ela se tornou uma evangelizadora, uma evangelista, pregando daquilo que ela tinha visto e ouvido de Jesus. A cidade toda saiu para ver o Messias. Nós precisamos ter o nosso coração incendiado. Quem sabe você está sozinho no templo. Quem sabe você está sozinho no seu quarto, mas você está em oração, você está em jejum, e de repente, sabe quem aparece? O menino Jesus. Um dia eu estava tão triste, tão chateado na minha casa. Estava acontecendo muitas coisas que não me agradavam, e eu estava muito triste. E eu estava almoçando. Enquanto eu almoçava, o Espírito Santo falou comigo. Ele me tirou assim, irmãos, como se ele me levantasse, me levou para o quarto. E eu caí de joelhos. Enquanto eu caí de joelhos, ele disse: abra a palavra que eu vou falar com você. E ele falou exatamente o que ia acontecer. E ele abriu os meus olhos. E ele aqueceu meu coração. O Espírito Santo quer aquecer o teu coração nessa noite. O Espírito Santo quer que você saia daqui hoje mais crente do que você entrou. E não é por causa das palavras desse humilde pregador, não. É porque o menino Jesus está no templo. Aleluia. Eu vou repetir: é porque o menino Jesus está no templo. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e de noite. De dia e de noite. Sabe o que isso quer dizer? Seja crente na igreja. Tire um tempo para vir para a igreja. Amém. Mas seja crente no trabalho. Seja crente na sua casa. O lugar mais difícil de ser crente é na nossa casa. E falo por experiência própria. É o lugar mais difícil de ser cristão, é na nossa própria casa. Mas nós precisamos ser cristãos em
todo lugar que nós estamos. Amém? Irmãos, eu quero convidar vocês para nós cear neste momento. A Mari vai soltar uma canção, enquanto isso eu quero convidar o